Meu nome é Isaías, para quem não me conhece, eu faço parte do Grupo Espírita Irmão Franklin. Por alguns anos nós estivemos aqui no Conjunto Volta Grande, né? Até que nos mudamos para o Parque das Américas. Então, a gente tem uma live aos domingos, onde também a gente conversa com o pessoal que assiste a gente pelo YouTube, pelo Face, e confesso que voltar para o bairro de origem, ver rostos conhecidos, às vezes deixa a gente um pouco nervoso, né? Porque é muito bom estar voltando, né, e vendo que a gente pode realizar um trabalho também onde a gente considera a nossa casa. Muito obrigado pelo acolhimento de vocês. Eu pedi uma sugestão do mentor da nossa casa de um tema, né, e ele me deu esse tema para que a gente viesse, não palestrar, mas para que eu trouxesse um tema para que a gente pudesse refletir e aplicar nos nossos dias de hoje, né? E eu achei esse tema muito atual, que vai nos trazer uma grande reflexão e grandes ensinamentos. E quem me deu esse tema foi o professor Olímpio Barçanufo. Ele pediu para que eu procurasse um pouco a respeito, para que viesse aqui expor os nossos pensamentos e para que juntos nós chegássemos a uma reflexão que pudesse auxiliar ainda mais a nossa vida. Alguém conhece o Salmo 23? Conhece? Vocês sabem o nosso tema? Qual é o nosso tema? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Né? Eu trouxe esse tema para que a gente pudesse conversar aqui. Quando se fala nesse tema, já se ouve discussão sobre isso. O vale da morte. Estaria citando ali que a gente caminharia durante a nossa existência, a nossa vida, e morreria em vão, ou esse vale da morte, como cita no Salmo, seria a nossa trajetória terrena e não o ponto final de nossa trajetória. Eu confesso a vocês que eu entendo que seja toda a nossa trajetória terrena, porque por mais que a gente caminhe ao lado de Cristo, sob a guarda do nosso Pai maior, nós encontraremos no nosso caminho muitas dificuldades, muitas provas. Por mais que você tenha fé, por mais que você seja uma pessoa temente a Deus, ainda encontraremos no nosso caminho grandes provas, grandes dificuldades, teremos enfermidades. E isso é a vida do ser humano. Até mesmo porque nós ganhamos um sinal de amor grandioso de Deus, que é a reencarnação, para que nós pudéssemos evoluir aqui no plano Terra. Nós não viemos no plano Terra para sermos felizes, para passarmos férias, mas viemos para aprender, para melhorar. E muito mais do que isso, uma coisa que muitas pessoas se perguntam: eu estou num conflito muito grande comigo mesmo, porque até hoje eu não encontrei qual é o meu verdadeiro sentido aqui no plano Terra. Olha, o nosso sentido é um único, que é auxiliar a nós mesmos e auxiliar ao nosso próximo, né? Porque o Espiritismo, ele vem nos ensinar que todos nós temos que caminhar para a evolução juntos. Porque vocês concordam comigo que se um ou dois evoluírem e os outros não, ainda continuaremos nesse planeta presos, né, no vício da materialidade, com vícios mundanos, egoístas, ignorantes das leis de Deus? Então não seria muito mais justo e muito melhor que todos proporcionasse um meio, um caminho para que todo mundo evoluísse junto, né? Que com os nossos exemplos, nós que somos espíritas, temos que dar exemplos àqueles que ainda ignoram as leis de Deus, e com esses exemplos eles pudessem mudar o seu conceito, pudessem mudar as suas condutas também. Há uma história
em que fala que, muito antigamente, em um cânion, existia um caminho único de passagem entre um vilarejo e outro. E todas as pessoas que passavam por esse vilarejo, que era um caminho muito estreito, e passava-se no máximo uma pessoa, 2 pessoas por aquele caminho, sempre quando eles iam no outro vilarejo fazer compras e voltavam, eles eram saqueados por ladrões. E havia um senhor que ele passava de um vilarejo para o outro e nunca foi saqueado. Subiu-se aí a desconfiança se esse senhor não fazia parte dos saqueadores. E um dia questionado ele disse: não faço parte, mas eu sou temente a Deus. E sempre que eu chego no caminho, eu elevo meu pensamento a Deus, peço a Ele a sua proteção, confio imensamente nos desígnios de Deus. E peço a Ele que livre o meu caminho de todo o mal e que me proteja. E eu vou sob a guarda dele e volto sob a guarda dele. Assim deveria ser todos nós. Quantos de nós não estamos passando por dificuldades? Quantos de nós não passamos ou temos pessoas que amamos que passam por enfermidades? De 2020 para cá, e eu estive aqui dia 15 de janeiro de 2020, um mês antes de tudo começar nessa pandemia, aonde perdemos pessoas amadas, muitos perderam seus empregos, perderam a sua estabilidade financeira, entraram em colapso no mundo, alguns com muito medo, outros tinham medo de sair de casa com medo de pegar esse vírus. Então, passamos por 2 anos aí de muita aflição, muita agonia e muito medo. Passaríamos esse medo se nós confiássemos em Deus? Dificilmente. Porque quando nós agarramos a Deus e confiamos nele toda a nossa vida, nós confiamos que podemos caminhar por vales escuros, imundos, cheios de perigo. Mas nós não tememos o perigo, porque sabemos que Deus estará sempre olhando à nossa frente, livrando-nos de perigo. Nós somos sempre comparados nas parábolas às ovelhas. Vocês já repararam? Sabe por quê? A ovelha é um dos animais mais medrosos que tem no mundo. Ela tem medo de tudo, ela se assusta com qualquer coisa. Imagina conseguir pastorear ovelhas, bichos tão medrosos que se espantam com qualquer barulho. A qualquer hora o rebanho explode. E o pastor tem que passar bastante confiança para as suas ovelhas para que elas possam caminhar sempre em bando, para que eles não percam nenhuma durante o caminho. A confiança maior tem que ser das ovelhas. Nós somos as ovelhas, somos medrosos, tememos tudo. Eu temo, vocês também temem o amanhã, pela uma incerteza de saber se vamos ter sucesso ou não, se vamos estar saudáveis ou não. Isso é bobagem em nós. Porque se entregássemos e confiássemos a nossa vida a Deus, para que temeríamos? O futuro é uma coisa que nos traz muita ansiedade. E justamente nessa ansiedade de viver um futuro, de viver uma incerteza, nós desprezamos, ignoramos, desperdiçamos o nosso presente. Aos domingos nós temos uma live no centro, onde nós lemos psicografias. O pessoal de fora nos manda os pedidos e nós lemos através da live as psicografias. Quantas pessoas na live dizem: eu queria ter mais 1 minuto com meu filho, mais 1 minuto com meu esposo, mais 1 minuto com minha mãe ou com meu pai. Eu queria poder dizer um eu te amo. Eu queria poder expressar mais um sinal de carinho. Isso acontece porque muitas das vezes nos preocupamos tanto com o futuro, com o que há de acontecer, o que podemos fazer, o que podemos evitar, que esquecemos do nosso presente. Viver o presente é fundamental. Saber aproveitar a presença das pessoas que amamos, saber aproveitar os momentos de paz, saber estar em paz conosco mesmo, é muito importante para cada um de nós.
Muitas das vezes nós nos afligimos nas coisas e perdemos até a nossa razão. Por isso, caímos em depressão, crise do pânico e tantas outras enfermidades que nos desestabilizam, nos tiram o equilíbrio e a razão. Para que isso não aconteça, tenhamos mais fé em Deus. Deus já nos deixou na mão? Nunca. Nunca. Deus sempre pede aos seus intermediadores a espiritualidade maior para que eles sempre estejam nos sugestionando aos bons caminhos a serem seguidos, as soluções para os nossos problemas. Mas por falta de paz dentro de nós, por falta de certeza, de fé, de convicção, muitas das vezes nós bloqueamos essas sugestões dos espíritos de luz na nossa vida. Às vezes, uma vozinha lá no nosso fundo fala assim: olha, a solução para o seu problema é essa. E nós pensamos assim: como pode ser uma solução tão fácil assim? E nós ignoramos essa solução. E às vezes complicamos e vivemos e remoemos muito mais aquele problema. Às vezes as pessoas ficam assim: mas eu sou tão boa, sou tão espírita, sou tão evangélica, sou tão católica, por que eu mereço isso? Davi, que foi quem escreveu o Salmo, ele foi um dos homens mais provados por Deus. E Deus disse a ele: eu vou te usar. E usou ele de todas as formas, em guerras, em atitudes. Mas ele era um homem falho. Ele pecava, ele fraquejava. E todas as vezes que ele via que ele fraquejava ou que ele pecava, ele de coração pedia perdão a Deus pelas suas fraquezas, pelos seus vacilos, pelos seus pecados. Nós, muitas das vezes, não admitimos que erramos e por isso não pedimos perdão a Deus. Quantos de nós lembramos de, numa oração, pedir a Deus a sua misericórdia e também o seu amor para que sejamos pessoas melhores? Quantas vezes nós, diante de um problema, nós esbravejamos, não reconhecemos o amor de Deus em nossas vidas, blasfemamos contra Ele, porque não passamos por uma dificuldade. Mas aí quando vem a solução, quantos de nós ajoelhamos, pelo menos em espírito, e agradecemos a Deus? Não, a gente fala assim: poxa, eu sou foda, eu resolvi esse problema. Não foi você, foi Deus. Ele permitiu a espiritualidade que lhe sugestionasse a resolução do seu problema. Então, por mais escuro que esteja o vale, por mais arenoso que esteja ele, e por mais perigoso que esteja, Deus é um pastor que com sua vara e seu cajado, ele sempre, se nós permitirmos, ele vai afastar todo o perigo do nosso caminho. Ele nos protege. E não é porque você que se considera uma boa pessoa nesta encarnação que você não irá passar por momentos de dificuldades. Porque como nós que somos espíritas, e eu falo que muito mais que espíritas nós deveríamos ser cristãos, nós reconhecemos que a nossa matéria é muito nova. Nossa matéria tem aqui, 12 anos, 30, 40, 60 anos, é nova. Mas o nosso espírito é milenar. Por quantas encarnações já passamos? E aí, vocês já imaginaram se em cima da cabeça de cada um aqui houvesse uma tela onde você clicasse e te dedurasse todo o seu passado? As atrocidades que fizemos, os crimes que cometemos, os pecados que realizamos, tudo. Quantos de nós não estaremos nesse momento envergonhados? Ontem, no centro, a gente estava estudando uma lição em que 2 espíritos trabalharam e tiveram um êxito durante umas 10 encarnações seguidas. E eles, quando desencarnados, cobraram sempre aos seus superiores a sua evolução lá no plano espiritual também. Eles queriam um cargo maior, claro. E um dia foram fazer uma apuração e descobriram que há 14 reencarnações atrás eles cometeram um crime.
e que eles não pagaram por esse crime, e que eles deveriam, né, passar uma nova encarnação, e se eles tivessem êxito novamente, aí sim eles ganhariam a promoção do plano espiritual. Eles vieram e pediram para desencarnar numa aeronave junto com outros tantos que também tinham pedido pelo mesmo desencarne. Por quê? Porque quando, na época da Joana d'Arc, das guerras, eles jogavam os seus inimigos do precipício e faziam com que eles fossem caminhando para o precipício lentamente, porque gostavam de ver o sofrimento de quem ia cair ali. Então eles pediam que viessem para desencarnar num acidente aéreo, para que o espírito deles não fosse desligado enquanto a nave não atingisse o solo, porque eles queriam, né, passar pela mesma situação que impunham os seus inimigos. E todos nós somos assim. Eu costumo falar que o espírito, quando desencarna, fica bobo, porque no plano espiritual nós pedimos tanta coisa, e como diz o irmão Franco uma vez, nós aqui reencarnados não passamos por 1/3 do que nós pedimos para passar. Porque Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, Ele entende que o espírito encarnado, ele vai cometer falhas. E que às vezes a prova que o espírito pede no plano espiritual, quando encarnado, é pesada demais. Agora vocês pensem, se nós achamos que os nossos momentos de dificuldades foram muitos e foram muito pesados, imagina se Deus não tivesse misericórdia e falasse assim, você pediu, você vai passar. Então, nós devemos elevar os nossos pensamentos todos os dias a Deus e pedir a Ele que tome a administração das nossas vidas. E a gente não precisa ajoelhar e rezar assim, olha meu Deus, me livre de um atropelamento, me livre de um cachorro me morda, me livre de uma enchente. Não. Assim como Deus sabe das nossas necessidades, quando você se entrega para Ele, Ele sabe de todos os perigos que Ele tem te livrar. E Ele só não vai te livrar do perigo se caso você tiver que passar realmente por aquilo. Do contrário, olha, eu já vi cada coisa acontecer que com certeza a pessoa tinha uma fé enorme. E outras era porque tinha que passar por aquilo mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente conversando no salão onde eu trabalho, a moça falou assim que uma conhecida dele sofreu um acidente de carro, o carro capotou, ela saiu do carro, a hora que ela pôs o pé na estrada, pediu socorro, o carro passou e atropelou ela. Era o destino dela. Foi uma fatalidade? Foi, mas com certeza estava dentro do destino dela passar por aquilo. Muitas mãezinhas, principalmente no nosso live, perguntam, eu fui injustiçada, porque meu filho, eu perdi meu filho. E eu falo assim para elas, vocês são anjos, porque mães são anjos. E quando uma mãe, um espírito reencarna, sabendo do compromisso que ela tem de perder um filho, e mesmo assim ela se reafirma naquele propósito e recebe um espírito que vai ficar pouco tempo nos braços dela, minutos, horas, dias, meses, alguns anos, para ela sofrer essa dor, mãe só pode ser um anjo. Porque eu acho que poucos espíritos iriam se propor a passar por toda essa dor. Mas Deus está do lado delas. Deus, se elas aceitarem, a todo momento vai mandar para elas uma consolação. É assim que deveríamos pensar todos os dias. Estamos hoje passando por uma provação, mas somos fortes, muito fortes, para passar por tudo que Deus impõe às nossas vidas. E o melhor de tudo, Ele nunca irá nos abandonar. Ele está nem de mão dadas com a gente. Muitas vezes Ele nos carrega no colo. Porque às vezes nós nos sentimos tão bem, tão aliviados, que parece que estamos até flutuando. E isso é bom demais. Quando a religião surgiu, foi ser intuída por espíritos inferiores. Se vocês estudarem
vocês irão relembrar que a religião no começo era feita à base de sacrifícios. Lembra? Se sacrificava animais, se sacrificava mulheres. Até que a espiritualidade viu-se a necessidade de começar a trabalhar junto com os homens, os espíritos de luz. E aí foi surgindo o reconhecimento a Deus e também a religião. A religião, ela veio para nos trazer paz. Ela veio para ser um momento de prazer para cada um de nós. A religião hoje é algo que nos dá prazer? Dificilmente. Sabe por quê? Se tornou quase que uma obrigação. Nós preferimos muito mais ficar em casa assistindo televisão, perdendo nosso tempo no celular, bebendo uma cervejinha, comemorando com os amigos, do que tirar alguns minutos. Não digo para ir num centro espírita, não digo para ir num templo evangélico, não digo para ir numa igreja católica, mas digo para você reservar 10 minutinhos para você estar em plena conexão com Deus mesmo. Nós não dizemos sempre que nós somos o templo de Deus, que nós somos a casa de Deus? Então Deus está dentro do coração de cada um de nós. Se nós reservarmos 10 minutos, 5 minutos, para que você fique no lugar, que você se serene, que você feche os olhos, relaxe e entre em conexão com Deus, eu garanto a você que vai ser uma emoção tão profunda em você, que você vai relaxar de uma tal forma que pode até chorar. Porque uma conexão com Deus é tão grandiosa que parece que Ele nos limpa todas as energias negativas que estamos tendo no nosso corpo. Isso para nós é muito bom. Nós deveríamos procurar a fazer isso uma vez no dia, que fosse 5 minutos, 10 minutos. Senta. Lembra quando a gente era criança, que a gente pegava e sentia ser acolhido, ser protegido no colo dos pais? Era tão bom quando o pai da gente, a mãe da gente, punha a gente no colo e fazia carinho, você conversava por horas e horas ali com seus pais. Deus espera muito disso de nós. Deus espera que a gente sinta nele a confiança que muitos de nós perdemos. Porque eu falo que muitos de nós aprendemos a temer a Deus, não a amar e respeitar a Deus. Porque eu lembro quando eu era pequeno, minha avó virava assim: você está fazendo bagunça? Aí de repente ela beijava, ela: ó, papai do céu está bravo com você. E a gente cresceu nisso, com medo de Deus. Se eu não fizer isso, será que Deus vai me punir? Deus não pune ninguém. Muito pelo contrário. Deus ama a todos nós e age com amor nas nossas vidas. É isso que nós temos que aprender. Amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe quando nós vamos amar verdadeiramente a Deus? Quando nós aprendermos a nos amar. Esses dias eu perguntei lá no centro assim: qual a pessoa mais importante da sua vida? As mães levantaram a mão, né? É meu filho, é meu filho. Eu falei assim: não. Ela: claro que é meu filho. Meu filho é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falei: não, a pessoa mais importante da sua vida é você. Não, meu filho é um pedaço de mim. Eu falei: tá, você não cuida de você, você não se cuida da saúde. E aí, se você adoece, quem vai cuidar do seu filho? Então, quando nós aprendermos a gostar de nós, a cuidar de nós, aí nós vamos estar amando verdadeiramente a Deus. E quando nós aprendermos a amar a nós e a amar a Deus, nós amaremos e respeitaremos o nosso próximo. Aí, quando acontecer isso, que nós descobrirmos que nós não somos egoístas o bastante para prover a nossa própria felicidade, mas que nós devemos prover a felicidade ou a paz dos outros também, aí a sua felicidade será mais constante. Porque é tão ruim quando você sai de casa feliz e você se depara com uma mãe, um sinaleiro segurando 2 crianças, pedindo o que comer para eles. Naquela hora você pensa: nossa, eu estou feliz aqui e essa mãe passando por isso. Então vai ser tão bom quando você puder sair na rua e descobrir que todos podem não estar sorrindo como você, mas pelo menos a paz de Deus está dentro do coração de cada um. Isso vai ser muito importante para cada um de nós. Então, sempre, quando for chegando a aflição na sua vida,
Não tema. Em momento algum. Confia sempre. Eu pergunto sempre ao pessoal no centro se eles acham que Jesus nasceu perfeito. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus nasceu perfeito? Acham? Vocês acham que ele já nasceu sabendo tudo que ele sabia? Não nasceu. Ele foi preparado para isso. Mas Jesus fazer milagres? Não. Ele tinha convicção em tudo que ele falava. Se ele falava assim, levanta e anda-te, ele em momento nenhum pensava que aquilo não ia acontecer. E Deus fazia com que aquilo acontecesse. Nós temos que fazer isso na nossa vida. Nós temos que nos fortalecer. A gente tem que decretar tudo que nós queremos para nós. Eu vou perguntar para vocês mais uma vez. Quem aqui sonha? Vocês têm algum sonho na vida de vocês? Alguns vão falar assim, eu já passei da idade. Né? Meu pai fala isso para mim, eu falo as coisas para ele, meu pai pensa, eu já estou velho, meu pai tem 54 anos. Eu falo, a gente nunca é velho para sonhar. Mas além de sonhar, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu brinco que Jesus é assim, e Deus também. Você senta aqui e ora, meu Deus, e a gente tem uma capacidade muito grande de ser falso com Deus. Meu Deus, eu na minha humildade aceito todas as provas que o Senhor me der, mas por favor, meu Deus, me dê um merecimento de ter algo financeiro para que eu possa ajudar as outras pessoas. Deus não é bobo, não tente enganar a Deus. Todas as vezes que você for conversar com Deus, seja direto. Explique para Ele aquilo que você está querendo. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de ser passado para trás. E Ele nunca será passado para trás. Mas quando você pedir algo para Deus, Ele vai sentar com você. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Meu Deus, eu quero ser contratado para ser advogado da Nestlé. E vou ficar sentado aqui dias e dias, esperando que entre por ali um representante da Nestlé e fala assim, nossa, eu estou procurando alguém que queira ser advogado da Nestlé, você sabe? Eu falo, não sou eu. Não. Deus vai querer que você tenha iniciativa de fazer as coisas. Então, que eu me prepare para conseguir esse cargo. Se tiver que fazer um concurso, que eu estude. Se tiver que ir lá levar currículo, que eu vá e me prepare para uma entrevista. Eu estou com dor no meu corpo, é uma enfermidade. Então que todo dia eu me dê um alto passe de cura. Todos os dias você levante e diga, por hoje eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa estabilizada. Façam isso todos os dias. Reafirmem para vocês com convicção aquilo que vocês querem ser todos os dias. Porque Deus vai falar amém para cada um de vocês. Porque quando Deus vê o comprometimento de vocês com a melhora de vocês mesmos, Ele trabalhará com afinco, juntamente com a sua vontade, para que você realize todos os seus projetos. Então, sabe aquele projeto que estava lá no caderno, ou lá no fundo do seu inconsciente? Aquilo vai ser realizado. Deus só está esperando uma iniciativa sua. Aí, às vezes, a gente pensa assim, Deus me deixou de mão. E esses dias o rapaz virou assim. Para Deus é igual uma constelação. Deus olha uma estrela e deixa outra. Olha uma estrela e deixa outra. Eu falei para ele assim, olha, Deus pode até não enxergar todas as estrelas da constelação, mas eu te garanto que aqueles que trabalham para Deus não deixam passar um. E informam todos para Ele. Deus é muito grande nas nossas vidas. Nós que às vezes nos apequenamos diante da nossa própria visão. Quantos de vocês já não falaram assim, eu não sou merecedor disso? Todos nós somos merecedores de tudo que Deus pode nos dar. As pessoas viram assim, o que é seu vai ser seu. Eu falo assim, o que você quer vai ser seu.
Desde que você não passe ninguém para trás, desde que você não passe por cima de ninguém. Mas se você correr atrás daquilo com honestidade, você se preparar para conseguir aquilo, você vai conseguir. É isso que nós temos que ter na nossa vida. É começar a acreditar que Deus é muito bom. Acreditar na nossa capacidade. Acreditar que nós podemos muita coisa. Assim como Jesus passou por aqui, não para ele ser o melhor entre nós, não. Ele passou para nos dar exemplo e nos ensinar tudo que podemos fazer. Mas, infelizmente, nós pegamos a imagem de Cristo apenas para cultuar, pôr no altar. E ele não queria isso. Ele queria que a gente aprendesse com ele outras coisas que poderiam ser realizadas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito nisso. Muito. Lá no centro eu falo que o pessoal chega lá e diz assim: graças a Deus, eu vim aqui, o irmão Franklin fez um milagre na minha vida. Aí eu quebro o barato delas, eu falo assim: o irmão Franklin fez milagre nenhum na sua vida. Ela fala assim: como assim não? Eu falei: 60% é você, 40% é a espiritualidade de Deus. Ah, mas por que eles ficam na parte menor? Eu falei: porque se você não se entregasse, se você não acreditasse, nada poderia ser feito. Quando você se sai do seu lazer para ir no centro tomar um passe, você senta, aí eu sento aqui, a Keila está me dando um passe, mas eu estou pensando assim: minha vida está tão ruim que nem um passo vai me ajudar. É bem capaz de eu sair de lá, do centro aqui, pior do que eu cheguei, e ainda fazer a Keila ficar passando mal. Então, todas as coisas que nós formos fazer na nossa vida, vai de coração, se entrega. Põe Deus na frente e fala para ele: a responsabilidade é do Senhor. Eu vou fazer a minha parte e o Senhor abre os meus caminhos. Aí, meu amigo, você vai ver as coisas realizando na sua vida. Eu falo isso para vocês porque eu estou fazendo um tratamento contra a depressão. Eu tive depressivo uns tempos e eu parei tudo na minha vida. Tudo. E eu vi um tempo que eu estava afetando meus pais e minha esposa. Estou falando isso não para fazer bonita aqui para vocês não, mas eu acho que eu tenho que falar isso porque eu senti uma melhora muito grande quando o irmão Franklin me deu uma sacudida. No meu trabalho, às vezes aquele me ligava: oi, Thaís, pode me atender? Eu falava assim: até gostar daquilo, mas cara, não marca não. E eu fiz isso com muitos clientes, perdi muitos clientes por causa disso, porque foram uns 2 anos desta forma até que eu me reconheci e tive que procurar ajuda. E eu falo para vocês que dentro de uns 8 meses que eu estou tratando, tanto lá no centro, o irmão Francisco está me ajudando, quanto um terapeuta aqui, terrestre, eu tenho melhorado e tenho dado uma outra definição para a minha vida. Então, tem dias que eu levanto e eu determino, eu falo: meu Deus, muito obrigado pelos 15 clientes que eu atendi hoje. Às vezes, eu não atendo 15, mas eu atendo 10. Já não está bom? Para quem saía de casa e ficava pensando assim: tomara que ninguém mande problema no meu trabalho. Hoje eu peço a Deus que me mande trabalho. E eu estou eu estou determinando a minha vida. Eu estive no vale da sombra da morte, porque o vale da sombra da morte não é o fim, mas é a trajetória da sua vida. Nós estamos caminhando no vale da sombra da morte. Nós estamos a todo momento pisando em lugares que tem armadilhas, que tem risco, que tem muito perigo. Mas e aí? Qual é o seu objetivo na vida? É passar por ele, vencer ele, ou é se entregar a ele? Eu me entreguei por um tempo, porque nós somos humanos e a gente fraqueja. Mas hoje eu peço a Deus: passa na minha frente, ilumina meu caminho e limpa de todo e qualquer perigo, porque eu quero passar. E eu quero, com isso, eu acho muito bom eu ter passado por isso, porque hoje, se eu precisar,
eu sei sentar com uma pessoa que precisa de ajuda e conversar com ela. E a gente tem um salão de cabeleireiro ali no Parque das Américas. E o que vai de gente, principalmente nessa pandemia, que senta e que perdeu pessoas amadas, e que perdeu seu próprio negócio, e que está desempregada, e que muitas vezes senta ali e fala assim, posso conversar? Esses dias chegou uma senhora lá, a gente fechou o nosso salão e ficou 1 hora com ela lá dentro, ela conversando e chorando. Aí ela levantou e falou assim, agora eu vou embora. Aí a Carla perguntou para ela, você está bem? Ela falou, tô. A gente abriu o nosso salão e voltou a trabalhar. Sabe? Porque hoje, depois que eu passei por isso, eu entendo a importância que é você parar para ouvir as pessoas. Você parar para ouvir, saber o que falar, porque nós podemos falar a verdade, nua e crua, mas ponha carinho nas frases, ponha amor. É como se você estivesse vendo você sentado. Fale com a pessoa como você gostaria que alguém falasse para você. Incentive. Faça ela crescer. Porque quantas das vezes as pessoas diminuem a gente? Isso é muito ruim. Porque só quem esteve em momentos de dificuldade é que sabe o que é passar por uma depressão, por uma crise do pânico e tantas outras coisas. Então, olha, não ignore quem precisa de ajuda. E como diz o irmão José Grosso, a gente tem tanto lugar para trabalhar, mas a gente fica assim, eu não sei por onde começar. Começa por dentro da sua casa. De dentro da sua casa. Às vezes, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos estão ali pedindo socorro, silenciosamente. Aí sabe o que a gente olha e fala? Frescura. Não é frescura, não. Não é frescura. Às vezes as pessoas sofrem caladas, com medo de expor aquilo que elas sentem, por vergonha, por não querer expor a fraqueza. Então, faça a sua parte. Olhe e veja. Você está precisando de ajuda, quer sentar para conversar? Notou que a pessoa está se isolando? Não deixe ele se isolar. Vá atrás e converse. Dê carinho, dê amor. Aí de lá de dentro da sua casa, passa para o vizinho. O vizinho também está precisando de ajuda. E aqui, temos trabalhadores que têm que ter as mãos a trabalho. E como aquela ferramenta que está no fundo do seu quintal, que você não usa há muito tempo, e já deve ter passado por essa chuva dessa semana, se Deus quiser vai passar pela chuva do resto da semana, ferramenta parada enferruja. E carpinteiro não usa ferramenta enferrujada. Assim como Deus não gosta de ferramenta dele parada. Tá bom?